E aí, pessoal, bora para a nossa segunda aula dessa oitava semana, né? Vamos continuar a questão de spin, né? E equação de Pauli. Essa aqui seria a segunda parte. Se eu estiver aparecendo, eu estou cheio de coisa aqui, estou tentando gravar com dois áudios. Vamos ver qual que fica melhor, se eu boto os dois. Tá. Da outra vez eu fiz uma sobreposição dos dois, né? Mas não sei se ficou legal, ficou meio estranho. Tive que ficar sincronizando várias vezes, mas tudo bem. Tá, bora. Mas a ideia, então, no nosso vídeo de hoje é o quê? Terminamos o outro, a gente acabou a equação de Pauli. A equação de Pauli é aquela lá. Então a gente entende que aquela é a equação que descreve um elétron, não é elétron, né? Depois a gente, no final lá do curso, a gente vai comentar um pouco mais essa questão de spin meio, ser Fermi ou bóson e tal, mas digamos elétrons, spin meio, digamos, a equação de onda dele. A gente descobriu que a equação é aquela equação de Pauli, e que não é exatamente a equação de Schrödinger, é uma equação matricial. Ela tem um termo a mais, né? Porque tem por causa do spin. Quando você tem um campo magnético, o campo magnético interage com o spin, né? Ele acopla. Então você ganha esse termo. Então, na verdade, toda equação tem que ser matricial. Você tem duas funções de onda ali, né? Dentro de uma coluna para descrever o elétron. Então, digamos, o elétron pode estar num estado de spin ou no outro estado de spin, né? Quando você mede o spin, né? Ele pode ser uma superposição dos dois. E o campo magnético faz uma distinção nos níveis de energia, né? Então, medindo energia, você pode a priori distinguir, quando o seu sistema está no campo magnético, o elétron está no campo magnético, você pode distinguir os níveis de energia, né? Então, a gente vai ver isso digamos, de forma concreta, né? Como é que aparecem esses níveis, como é que ele muda os níveis de energia, porque ele aparece no hamiltoniano, né? Então, a gente vai fazer isso para o elétron, digamos, livre, né? Só um elétron passeando num campo magnético, e depois a gente vai recuperar o problema do átomo de hidrogênio no campo magnético, né? Que é onde tudo deu errado. E aqui isso vai deixar o vídeo um pouco grande, mas eu enfiei logo isso aqui para matar logo, que é principalmente a fórmula Langevin. Vamos chegar lá que é a mesma coisa aqui, mas um átomo genérico. Você pode fazer essa construção para o hidrogênio, vale para um átomo genérico, e faz mais lógica discutir efeito Zeeman e esse negocinho que a gente vai discutir fórmula Langevin, assim, no contexto do átomo genérico, que o hidrogênio é muito simples, né? Tem um elétron só. Então, bora. Então, essa aqui é a sua equação de Pauli. Tá aqui eu vou ter, digamos, a equação completa, né? Aqui seria, você tem um campo elétrico e magnético, eventualmente mais alguma força externa atuando no seu elétron, né? Esse aqui, se eu escrever assim, né? Ou aquela forma final. Aqui já está o peso, já estou dando derivada, né? Reversão de coordenadas, já estou usando aqui desde o começo, né? Aqui, engraçado, eu botei o chapéu, né? Aqui é uma seta, você sabe que é uma seta, e deu isso daqui, né? Aqui eu só abri, já usei aqueles truques que a gente fez no outro vídeo, sigma com sigma, abriu, aqui fica com uma cara mais padrão, né? Afinal das contas, toda essa maracutaia, ela resulta num termo a mais, onde o campo magnético acopla com o spin. Então, se não tem campo magnético, nada disso importa aqui, né? Então, o seu psi, né, é o seu spinor, com duas entradas, né? E o seu operador spin é H cortado sobre 2, matriz de Pauli. Então, esse cara para cima e para baixo, porque geralmente a gente escolhe o campo na direção Z, né? Então, aqui fica sigma 3, né? Sigma 3 é 1, 0, 0 menos 1. Então, quando esse cara daqui seria, por isso que eu boto mais aqui, né? Com spin na projeção Z mais H cortado sobre 2, e esse daqui, cara, na direção Z com menos H cortado sobre 2. Ok. Então, vamos ter que voltar e acertar nossas contas, né? Porque a gente fez tudo sem spin. Então, primeiro campo, o elétron no campo magnético. A gente vai repetir absolutamente a mesma conta, né? Usando o calibre de Landau. Isso está na outra semana. E é só pegar aquela equação de Pauli, é absolutamente a mesma conta, só lembra que só aparece esse termo a mais, né? Independente que o resto tudo é matriz, mas é tudo matriz de unidade, então repete tudo. Agora aqui não, aqui tem esse termo a mais, e aqui vai exatamente, eu vou escolher em direção Z, que é o magnético, né? Então vai aparecer aqui o sigma 3. Então, esse carinha aqui, tudo que esse EH cortado B sobre M, isso é sua frequência ciclotrônica, né? Então, o EB sobre M é frequência ciclotrônica. Então,
esse cara que eu chamo de ômega. Então, H cortado ômega sobre 2. Isso aqui só para gravar esse terminho, mas depois a gente vai, no outro vídeo, a gente vai voltar nele, né? Então, aqui você tem o seu terminho, sua matriz de Pauli. A sua matriz de Pauli, então, é 1, 0, 0, menos 1. Quando multiplicar, então aqui 1 vai repetir esse, e aqui vai vir com o sinal de menos. É a ideia que eu estou te falando no outro slide. Na verdade, essa função, às vezes trabalhar com matriz, é muito comum a pessoa simplesmente escrever uma equação só, porque repara que como o resto tudo é matriz de unidade que vai multiplicar, vai ficar uma equação, todos os outros termos são iguais, né? Que os operadores atuando no psi mais, junto com esse cara psi mais aqui, e todo o resto com no psi menos com esse cara aqui. Então você tem uma equação para psi mais, uma equação para psi menos, elas são iguais, exceto por esse termo, que o no psi mais vem com o sinal de mais, no psi menos vem com o sinal de menos. Então, geralmente, a gente escreve uma equação, não tem mais matriz, né? Aqui. Você pode escrever assim, aqui não é matriz, só ajeitar aquele sinal mais e menos para o mais ou menos, para a equação do psi mais e a equação do psi menos. Então, aqui seria a equação estacionária. Aqui é a mesma conta que a gente fez no vídeo 4 da semana 6. Então, é só pegar lá para chegar os níveis de Landau. Então, você vai chegar na mesma equação do oscilador, só que lembra que aqui tem um termo a mais, né, que é o mais ou menos, H cortado ômega sobre 2, que eu joguei para cá, então vou ter que menos mais, H cortado ômega sobre 2. Esse aqui é o termo que vem por causa do spin. Aí, óbvio, aqui é o oscilador, mesma coisa e tal. Então, deu o seu osciladorzinho com frequência ômega, então deu H cortado ômega, N mais meio, né, e aqui joga esse cara para o lado de cá de volta, né, vai ficar mais ou menos esse meio. Aqui eu voltei a escrever o ômega em carga B0N. Esse Q não tá bom, né? Esse Q que acho que eu copiei de lá, né? A gente está usando elétron, né? Aqui é o módulo da carguinha a carga do próton, né? Módulo do Ezinho. Pronto. Então, aqui você tem esse aqui, o seu resultado que é legal aqui. Oh, legal não sei. Mas repare que na verdade com as medidas do elétron no campo magnético, aqui não aparece o número semi-inteiro, aqui sempre aparece o número inteiro. Porque ou é meio mais meio, ou meio menos meio, né? Então ou N mais 1, ou N. Eu só reescrevendo de novo. E óbvio que você tem uma degenerescência. Fora a degenerescência que já tem esse problema, a gente discutiu no vídeo original, você tem essa degenerescência aqui no spin. Repare que aqui poderia ter botado o índice certo, né? Então, se você bota aqui o N mais 1 e... Ah, não, desculpa, vou falar de degenerescência ainda. Eu só escrevendo o explícito, né? Porque aquele cara é mais ou menos meio, né? Só escrever assim para ficar mais fashionzinho. Então, quando é meio, né, aqui fica N mais 1. Quando é menos meio, fica N. A degenerescência aqui é simples, né? Se aqui é N e aqui meio, energia é essa, né? Obviamente é a mesma energia que se você pegar aqui com N mais 1 e aqui menos meio. Simplesmente aqui vai ficar N mais 1. Então essa é uma degenerescênciazinha. Mas você medir energia, você não sabe muito bem. Digamos, você sabe, o cara pode estar nesse N com o spin para cima ou com o N mais 1 com o spin para baixo. Né? É a mesma energia. Então, essa questão, digamos, de fixar, digamos, você tem uma medida... Essas degenerescências ficam aparecendo aqui, né? Digamos, taxativa. Você diz assim, o seu spin está para cima ou para baixo, você tem uma projeção explícita, a gente vai ver isso na parte 4, né? De novo, Estadão. É um experimento de Stern-Gerlach, né? Que é um jeitinho de você jogar um elétron no campo magnético e, dependendo de como ele sair, você sabe exatamente se a projeção dele está na direção do campo magnético ou o contrário à direção do campo magnético, seria mais meio ou menos meio. Isso vai ficar para depois. Então, só outra função o de energia, o resultado que a gente já tinha, quer dizer, esse resultado aqui, né, com esse termo a mais, só que lembrando que isso aqui é uma coluna. Né? Então, quando você atua, aqui é todo o seu Ansatz, né, exponencial, aqui está no CCOC, onde o Px e o Pz comutam com H, né, então saem essas ondas planas. Eu quero dizer assim, quando você atua o Hamiltoniano, ele vai atuar aqui no psi mais e no psi menos. Né? O psi mais tem energia para o mais, né? E o psi menos tem energia para o menos. Na verdade, só para deixar, eu fiz explícito aqui só para ficar... Eu fiz explícito e esqueci aqui do T, né? Aqui tem um T multiplicando, aqui tem um T multiplicando. Aqui a energia ficou com um monte de índice, mas você entendeu? N
esse aqui, N, PX e o MZ, né? Que é mais meio ou menos meio, e aqui eu mudei a anotação de novo, botei mais ou menos. Acho que o meio ficou muito grande, mas ainda assim ficou feio aqui. Obviamente esse cara tem que ser normalizado, então esse módulo quadrado tem que dar 1. Né? Então esse seria sim, quer dizer assim, uma medida de energia fixa mais ou menos a projeção de spin, mas não fixa exatamente porque para a mesma energia você pode ter o cara para cima e para baixo, tem essa ligeiressência. A gente só vai entender um pouco depois. Mas aqui só para você ver a ideia, vamos supor que você mediu no instante a energia, deu isso, né? E o PX, né? Só para dizer que você tem aquela função pronta. Né? E aqui faltou o PZ, né? O PZ também. Então esse cara daqui, mas o seu estado, quero dizer assim, ele é uma combinação linear com energia, com uma combinação linear a priori. Se você só mediu energia, PX e PZ, você tem essa combinação linear. Um cara que tem o energia mais e o cara que tem o energia menos, aqui com N mais 1. Era aquela ideia, né? Aqui, isso, com N mais 1 está certinho. Okay? Então aqui deu, quer dizer assim, esse daqui é o psi mais, né? Só escrever assim como coluninha, mas você pode escrever assim, o psi mais e o psi menos. Só para ficar mudando notação para você se inteirar, não falar, mas uma vez você escreveu como coluna, outra vez você escreveu função. Não entende a lógica, né? Acho que deu para entender. Então quer dizer assim, quando você, esse aqui obviamente está normalizado, está repetido lá, né? Então a energia não é suficiente para determinar completamente o spin, né? Pode ser esse estado ou esse estado, mesmo medindo energia, quer dizer assim, com esse alto estado de energia completo, energia, PX e PZ. Os 3 medidos, você tem essa combinação linear, os caras com 2, na verdade é a mesma energia, né? Mas com 2 estados de spin distintos, essa combinação linear que tem. O outro caso é o hidrogênio. Então, o outro caso é o átomo hidrogênio. Então, aqui a gente vai chegar, a gente vai comentar o efeito Zeeman, né? O anômalo e o normal, mas a gente comenta isso no... Aqui é necessariamente anômalo, a gente comenta isso daqui a pouco no mesmo vídeo. Isso aqui vai ficar grande. Agora, antes, né, se eu falei isso no outro vídeo, aquele último slide do vídeo da semana passada estava todo errado, aqueles níveis, né, mas eu já acertei isso no vídeo anterior. Mas a questão é que o resultado não batia com o experimento de qualquer jeito. Então, a questão é que mesmo no átomo de hidrogênio não mudou nada. Essa condição que a gente fez, quer dizer assim, o acréscimo, o ganho, é o mesmo do elétron livre. Né? Porque você ganhou um cara novo, um novo operador de spin, né? Mas nesse probleminha aqui de força central, no átomo de hidrogênio, no átomo em geral, esse operador spin, ele faz parte do CCOC. Né? É só um cara mais do CCOC, porque ele comuta com H, ele comuta com LZ quadrado, ele comuta com LZ. Lembrando que simplesmente isso aqui é uma matriz. Né? Então isso aqui é números, são números. Então aqui é derivada, negócio de derivada não faz nada, então ele comuta. Então esse termo a mais, onde aparece o termo de spin, igual no elétron livre, né? Ele vai, quer dizer, seu alto estado de... Aqui faltou vírgula, né? Aqui e aqui. Seu alto estado de energia, momento angular, no tamanho componente Z, e spin meio, que é o elétron, projeção ms, né? Então esse ms é mais meio ou menos meio. Esse aqui seria o J, né? O Szinho. Então agora esse é o estado de campos cresceu, você tem mais números quânticos, né? Então N, L, M e ms. Energia do átomo de hidrogênio, o momento angular do átomo, o componente Z do momento angular do átomo e o spin do elétron do átomo. Então agora você tem o seu CCOC, são 4 observáveis aqui. E esse cara novo, quando você aplicar a componente Z do MS, aqui esses números já estão, né? O EB, MZ é uma massa, vai sair H cortado MZ. Aqui de novo eu chamei de MZ o MS, né? Não sei, sabe que MZ e MS, esse cara é mais ou menos meio. Projeção para lá ou para cá. Toda vez que você medir, uma projeção vai dar mais meio ou menos meio. Então, a mesma construção, né? Sai do que a gente fez na semana passada para o átomo de hidrogênio, quando a gente terminou no oi, oi, oi. A gente chegou para o campo fraco, né? Lembra que era isso daqui. Só que na equação de Pauli, ela tem esse termo a mais. Então só o que eu queria enfatizar aqui, repara quando você está no seu átomo, nesse seu sisteminha que é um átomo, então o seu elétron está girando, então tem um momento angular do sistema,
e tem o momento angular intrínseco ao elétron, o spin dele. Mas repare que o cara que acopla com o campo magnético, talvez de forma ingênua, você fala assim, é um momento angular total, né? Você ia somar os dois, né? Digamos, o autogiro e o giro, rotação e translação. Mas não, é por causa do fator giro magnético que tem um número 2. Então não é exatamente L mais S, né? É L mais 2S. Então agora aqui o resultado é o mesmo. Aquele autoestado é só atuar aqui, né? Ele entrou no CCOC, então aqui dá a energia do átomo de hidrogênio, aqui sai H cortado M, e aqui sai H cortado MS, ou MZ, que eu chamei aqui MZ de novo. Né? Então esse daqui é o termo a mais que aparece. Você bota, que eu fiz só aqui, sim, porque esse cara é mais ou menos meio, então aqui eu botei mais ou menos 1. E esse aqui é o resultado que bate com o experimento. Né? Aí está tudo certo. Esse daqui é o efeito Zeeman de verdade, né? E esse aqui seria o anômalo, vou falar o anômalo daqui a pouco por quê, chama de anômalo. Então, a primeira parte, já acabou o átomo de hidrogênio? Aqui que vento. Aqui a gente vai fazer o mesmo cálculo do átomo de hidrogênio, só que repara que lá não fiz cálculo nenhum, mandei para você repetir as contas. Mas agora eu vou fazer as contas aqui, pode ficar tranquilo. Só que eu vou assumir que é um átomo genérico. Né? Digamos, então se eu tenho um átomo com Z elétrons, né? Um núcleo com Z prótons, o núcleo a gente considera como se fosse o potencial colombiano mesmo, com Z prótons, e você tem um monte de elétrons, e como é que é o hamiltoniano desse cara no campo magnético? O hamiltoniano é esse daqui, né? Então você tem acoplamento mínimo aqui para cada elétron, né? Energia cinética aqui de cada elétron. Você tem o campo magnético acoplando com o spin de cada elétron, né? Que é só somar. E esse termo daqui é a energia potencial do átomo. Né? Aqui está a interação de todo mundo, do cada elétron com o núcleo e de cada elétron com o elétron, né? Um com o outro. Ok, isso aqui não vai querer ser. Nosso negócio é o campo magnético. Né? Então aqui a gente vai escolher, obviamente, o campo magnético constante uniforme. O jeito mais prático é eu escolher o calibre simétrico, né? Não, que é uma categoria, né, dentro do calibre de Coulomb. Então o calibre de Coulomb é isso daqui, né, você está acostumado. O calibre simétrico é isso daqui, eu quero dizer. Então a questão aqui, repara que tem uma soma, então o P do elétron 1, aqui tem o potencial vetor, essa posição do 1, esse aqui é o quadrado, mais o P do elétron 2, aqui um X do 2, e por aí vai. Então esse A, ele é o X aqui, então você tem Z funções aqui, A, vetores A, né? Um para cada elétron. Então, para cada elétron aqui, esse é o simétrico, esse cara é meio da posição aqui do seu elétron B. Porque você tira o rotacional aqui para a posição do seu elétron A, né? Ele te dá o B. Então, cada elétron está sentindo esse campo magnético, digamos, na direção Z. Isso quer dizer. Então, vamos elevar esse cara ao quadrado, usar o calibre, usando esse calibre esse calibre simétrico que é de Coulomb. Qual é a vantagem sempre do Coulomb? É que esse quadrado, você vai pegar quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes um vezes o outro, porque eles comutam. Né? Então vamos fazer isso aqui. Então quadrado primeiro, já apareceu aqui, já falei. Quadrado primeiro e junto com vou botar aqui, calma aí. Quadrado primeiro, junto com isso, é o hamiltoniano do átomo, esse cara que está aqui. Né? Aí você tem o quadrado do segundo, que é o A ao quadrado está aqui, e esse aqui 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui é A vezes P. Né? Repara que aqui, ao invés daquela soma de S, eu vou ter essa notaçãozinha, né? Soma de todos os S, eu vou chamar de S total. Esse carinha é o mesmo, aqui é a mesma lógica que a gente fez no outro vídeo, por isso que talvez não precisa voltar lá de novo. Quando a gente falou do átomo de hidrogênio, a primeira vez errado, sem o spin, né? Porque a questão do spin está aqui. Aqui o truquezinho de trocar o ponto pela cruz. Né? Você pode botar isso daqui, isso está explicado naquele vídeo, como essa identidade, né? Então aqui você pode botar o ponto aqui e a cruz aqui. Então por que você monta o momento angular do elétron A? E agora a soma entra aqui dentro. Né? Então você vai somar, vai aparecer o momento angular total do seu átomo. Então aqui, quem acopla o campo magnético? Juntando esses dois, né? Aqui só redefinir aqui lá, o magnetron de Bohr, né, que aparece aqui direitinho,
Então aqui aparece o campo magnético com o momento angular total do átomo e o spin total de todos os elétrons do átomo. Aqui o seu fatorzinho, esse 2 aqui, esse GE é o fator giro magnético do elétron. Aqui é 2, né? Só botei isso para ficar mais fashion. Né? E esse eu deixei o H cortado que aparece aqui dentro, porque esse tem dimensão de H cortado, então isso aqui é número. No momento angular tem dimensão de H cortado, daqui é número puro. Então esse cara daqui tem a escala da sua energia, né? MB é o magnetron de Bohr vezes B. E tem o seu segundo terminho aqui. Então agora vamos só comparar os dois termos que aparecem devido ao campo magnético. Esse daqui seria o seu termo linear, né? Então ele tem ordem dessa escala de energia, porque isso aqui tudo é um número puro. Vai dar algum número, mas ok, só vai dizer a ordem. Agora o quadrático no campo magnético, só a gente para ver que esse geral, esse aqui é muito maior que o outro. Né? Aqui é só uma maracutaia que eu fiz, né? Eu fiz aparecer o magnetron de Bohr aqui, né? Então só deixei um E aqui junto, um M, magnetron de Bohr é o E, H cortado, dividido por M, né? Com 2 M's, tudo bem, mas é E, B e H cortado, E dividido por M. Então eu multipliquei e dividi por H cortado ficou aqui, apareceu o magnetron de Bohr, um B está aqui, o outro B está aqui, isso aqui que sobrou. Né? Aqui eu só arrumei o que? Sei lá. Eu fiz aparecer outro magnetron de Bohr. Né? Então eu multipliquei e dividi por M. Então montou aqui o outro magnetronzinho de Bohr, para ficar esse cara ao quadrado, então sobrou um M, um A0 e um H cortado, quadrado. Esse cara eu acho que está muito certo não, mas a conta está feita, dá uma conferida aqui, eu acho que está faltando, tem que ver aqui a definição, mas eu acho que aqui está faltando alguma coisa, porque esse aqui eu multipliquei para H cortado, para montar o outro, eu tenho que multiplicar e dividir para H cortado de novo, não sei, dá uma olhada, mas a questão é que, mesmo que esse número aqui esteja errado, esse valor aqui está certo. Né? Quando você pega a razão dos dois, né? Esse aqui a priori cancela, ok? Eu acho que aqui tem um probleminha, mas isso aqui eu olhei no Nashcroft, essa razão é essa aqui mesmo. Para o campo magnético típico, né, que você bota no seu átomo, costuma ser 10 a menos 5. Então realmente esse termo quadrático é desprezível. Porque 10 a menos 5 fala, mas dá com alguma coisa? Não, 10 a menos 5 é 100 mil. Né? Então é 100 mil vezes menor, você pode jogar fora tranquilamente. Então, agora, em geral, o seu acréscimo de energia, né, é o teoria de perturbação, né, em primeira ordem, que seria o E1. Né, ele é aquele seu termo linear, né, então você vai braquetar esse cara aqui, as componentes Z, vamos supor que o campo magnético está na direção Z. Aqui esquece essa seta. Nossa, estou errando muito. Só que essa questão do que seria... A questão aqui é que você tem a priori vários caras, né? Você tem uma soma de momento angular, uma soma de spin. Esse cara a gente ainda não tratou. Né? Na verdade aqui não precisa de tanta coisa, mas precisa de um teorema de Wigner-Eckart. E eu vou tentar falar isso ainda na parte 4. Né? Tomara que dê tempo. Aí se eu conseguir falar lá, a gente volta aqui e resolve esse carinha. Então isso aqui fica suspenso. Né? Agora a questão que eu quero para terminar o vídeo, vamos supor que... não, desculpa. Não. Ainda vou falar de outra coisa. Mas eu quero dizer assim, o resultado é esse daqui, a priori. Né? Se o seu átomo não tem o termo de... o spin total dele é zero, digamos que essa projeção aqui, você diz que se chama esse efeito Zeeman normal. E repare que toda a contribuição do spin não serve para nada. Então isso aqui, alguns átomos isso acontece, então os caras faziam o experimento e falavam, tudo bem, é exatamente o nosso primeiro problema da outra semana. Né? Quando a gente tratou a primeira vez o átomo, só que não era átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio repara que não funciona, mas um átomo, dependendo do átomo, pode ser que esse termo não apareça. Aí os caras faziam, tudo bem, isso aqui, mecânica quântica bate. Né? Aí você chama de efeito Zeeman. Né? Só que para alguns átomos tem o termo de spin, só que na época não sabia o spin. Então essa aqui é a origem do... Aí eles chamavam isso de efeito Zeeman anômalo, né? Que tinha um termozinho a mais de energia. Eita, e ninguém sabia o motivo. Né? Aí depois veio o spin e tudo se ajeitou. Né? Então agora assim, para acabar, vamos falar um pouquinho de diamagnetismo. Né? Vamos supor que aquela primeira correção de energia linear, quando você braqueta, o seu átomo está no estado fundamental, né? E no seu estado fundamental,
esse cara é zero e o spin também é zero. Para que, por exemplo, o átomo de hidrogênio, isso aqui é verdade, no estado fundamental o L é zero. Mas o átomo de hidrogênio só tem um spin, né? Então eu lembro que por isso que no estado fundamental você bota o campo magnético, ele faz um split de 2. Né? Mas pode acontecer se o seu átomo tem um número par de elétrons, né? Então no estado fundamental dele, ele vai ter, a gente não falou ainda disso, mas você deve estar acostumado, né? Princípio de exclusão de Pauli, então você vai ter um spin para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então esses caras se cancelam, então o spin também total vai ser zero. Então você poderia ter um cara zero, então ele é esfericamente simétrico, né? Não tem momento angular, nuvem eletrônica, não está girando, né? E o spin também. Esses caras, então necessariamente o número de elétrons tem que ser par, para eles se cancelarem. Se isso for verdade, aquele primeiro termo não tem, né? Mas então a sua correção de energia vem de onde quando você bota o campo magnético? Vem do segundo. Né? Aí como aqui então esse aqui seria o estado fundamental do seu átomo, né? Você foi braquetou. Aqui seria perturbação não degenerada, né? Porque esse cara aqui é não degenerado, estado fundamental. Você botou esse carinha e tá aplicando no termo quadrático aqui, na energia. Então vamos fazer essa conta. Por que é fácil fazer? Sim, como pelo menos uma ideia, né? Uma formuleta geral. Como o seu L é zero, né? Então o seu seus elétrons formam uma nuvem esférica. Né? Então quando você tira o valor médio, digamos, isso aqui é só para uma ideia, porque isso vai aparecer na conta. O valor médio de x ao quadrado de qualquer elétron, né, é igual do y ao quadrado, porque não tem direção, é esférico, né, x, y, z dando mesmo. Então esse cara tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, necessariamente tem que ser 1/3 de r ao quadrado, né, porque isso mais esse r quadrado, y quadrado, z ao quadrado braquetado, tem que dar o r ao quadrado. Então cada um desses tem que ser 1/3. E vamos chamar esse cara assim, né, esse valor médio aqui, 1/3 desse braquete. Aí agora vamos fazer a continha. Aí vamos usar a brincadeirinha dos épsilon, né? E se é esse vetor, produto escalar desse vetor com esse vetor. Esse vetor é um produto vetorial. Então, a componente I desse vetor é epsilon em JK, BJ, XK. Aqui esse índice A eu vou omitir, porque senão fica muito, omitir para não ficar muito feia a conta. Então, esse seria a componente I, vezes, somando, né? Multiplicando e somando, a componente I dele mesmo. Então, epsilon, agora eu tenho que botar outra letra, LM, BL, XM. Né? Então, é esse vetor vezes ele mesmo. Então aqui eu botei os epsilonzinhos juntos, botei os B's e X aqui, para usar o nosso truquezinho, quando você tem aqui epsilon e I somando, aqui daqui para cá eu troquei o I 2 vezes, passei ele daqui para cá. Então eu troco sinal 2 vezes, não troca nada. Então, o que eu sempre escrevo assim para eu conseguir escrever a formuleta dos deltas. Né? Então esse cara é delta esse com esse, J com L, delta K com M, menos J com M e K com L. Aqui. Agora eu só multipliquei para aqui, vai ficar no lugar do L ficou J, então ficou BJ, BJ. Então é o produto escalar de B. Aqui X, K, XK. Então ficou soma X ao quadrado. Então aqui é o R quadrado. Esse cara daqui, aqui L ficou K e aqui o M ficou J. Então J com J ficou o produto escalar de B com X. E aqui K com K, B com X. Então, o produto escalar de B com X ao quadrado. Aqui eu voltei a botar o A. Esse aqui, o valor médio. Isso aqui só para dizer que isso é isso. Então, óbvio, para ficar mais fácil, vamos escolher a direção Z. Pode ser qualquer outra, o resultado é independente disso. Então, naquele produto escalar, direção Z é onde toca o magnético. Então, o produto escalar de B com XA virou B com ZA. Isso aqui é o quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou tomar o valor médio. Esse B é constante. Então ele sai aqui fora, aqui ficou um valor médio de R quadrado, aqui é um valor médio de Z ao quadrado, mas o valor médio de Z ao quadrado é 1/3 de R ao quadrado. Isso que eu vou fazer outra vez, por isso que a direção tanto faz, dá 1/3 de R ao quadrado. Então aqui ficou 2/3 de R ao quadrado. Então deu esse resultadozinho. Então a beleza, está acabando a pilha, a beleza aqui é que então o seu energia, o acréscimo de sua energiazinha fica todo em termos do valor médio do raio quadrado, né, da soma do R quadrado de cada elétron. Qual uma implicação disso? Né? Então, essa daqui é como sua energia depende do campo magnético. Então, a resposta do seu sistema, em termos de energéticos, né, quando você aplica o campo magnético, é o que você chama de momento de polo, né, esse sinal de menos. Né? O sinal de menos é porque a ideia é que o momento de polo
se o seu campo magnético diminui a energia do seu sistema, né, então seu momento de polo vai ser, digamos, apontar numa direção, né, digamos, na direção do campo magnético. Né. Se o seu campo magnético aumenta a energia do sistema, então o momento de polo aponta para o outro lado, por causa do sinal de menos. Aqui a anotação é um pouco confusa, porque na verdade todo B que a gente usa aqui não é o B que você vê em TE. Aqui é ruim, né? O landômetro é o H, né? Porque o H é o campo magnético externo que você aplica, né? O B é a indução magnética, a gente chama assim, né? Na verdade, esse cara, se você for olhar nos vídeos de TE, esse cara é o de estatística, né? Esse cara seria o H. Então você faz essa derivada, esquece esse termo aqui por enquanto, não, só faz a derivada com relação a B. Como é B ao quadrado, cai um fator 2, né? E cai um B. Aqui eu só fiz assim, porque se você imaginar que um sólido formado por esses átomos, só para a gente ter um resultado bem bacana, então vamos supor que você tem N átomos desse por volume, seria só densidade, né? Então o momento de dipolo vezes só a densidade de elementos, né, é o que se chama de magnetização. Então a sua magnetização do sistema seria basicamente isso, e repara que ela é linear com B, porque você deriva esse cara é B ao quadrado, né? Lá a parte que tem o campo magnético, que a gente calculou. Então aqui cai um 2 e fica um B, então é o número vezes B. Né? Aí que número é esse? É o número que a gente encontrou antes, né? Só multiplicar por esse cara, e cai um fator 2, então na época que tinha um 12, então aqui ficou 6. Esse coeficiente, essa constante de proporcionalidade é que a gente chama de suscetibilidade magnética. Né? Então a gente derivou a suscetibilidade magnética, o que você chama, aqui no caso seria um diamagnético. Né? É um material que não tem magnetização, não tem uma corrente intrínseca. Quando você bota o campo magnético, é lei de Lenz. Né? Você bota o campo magnético aqui, ele cria uma corrente assim. Né? Então ele cria uma magnetização para baixo, induzida. Né? É simplesmente isso. Esse aqui é um númerozinho mesmo. Esse aqui é um cálculo bonito, né? É um resultado físico. Então você dá o modelo, dá o átomozinho, você faz essa conta, você tem suscetibilidade magnética. Beleza? E essa daqui é realmente a fórmula de Langevin, famosa. Né? Dá para calcular por argumentos clássicos. Acho que nem sei como. Mas aqui sai, de mecânica quântica. E funciona muito bem. O caso, quando ele tem algum momento angular, né, seria, então o seu problema, esse B ao quadrado é muito pequeno. Aí voltou para outro caso, que a gente vai discutir para ele depois. Aí, então o seu sistema já tem uma magnetização própria. Né? Aí esse cara é um paramagnético. Né? A gente vai tentar calcular a suscetibilidade paramagnético lá para frente, quando se eu tiver tempo. Né? Aí esse cara, então, mesmo sendo campo magnético, ele tem uma magnetização, cada átomozinho tem magnetização. Em geral, a magnetização total vai ser nula, porque cada um vai estar para um lado e você tem... o seu sistema tem flutuações térmicas. Né? Mas, dependendo de como for, se você for baixando muito a temperatura, a priori, o dipolinho que um cria, esse momento de dipolozinho de um átomo, pode interagir com o do vizinho. Né? Então, isso pode se influenciar e começa a apontar para a mesma direção. Aí, você pode resfriar, aí, quem sabe, esse seu paramagnético sofre uma transição de fase, dependendo de como ele for, né? Aí ele vira um ferromagnético, entra na fase do ferromagnético. Né? Esse seria, digamos, o outro caso. Aí vem daquela primeira ordem, aquele primeiro caso, cara linear. Beleza? Então chega. Acabamos aqui hoje, falta mais um vídeo. A gente vai falar de dinâmica, né? Vamos focar só no spin, ignorar o elétron em si, né? A coisa que está acontecendo no átomo e tal. Quando você bota um campo magnético, o que acontece com o spin? Vamos ver quando o spin começa a rodar, né? A precessionar. Falou, pessoal. Até a próxima aí. Fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será